Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 28 de março, agora na Espanha, 21 horas e 11 minutos, no Brasil, 17 e 11 da tarde. Gente, a BTC aqui no 6 horas está desenhando uma figura triangular acumulacional de caráter ascendente com a aresta inferior formando fundos ascendentes com essa inclinação padrão de 45 graus, a aresta superior flat. É muitíssimo provável que isso aqui rompa para cima em direção a 100 mil dólares. Lá no gráfico de Renko, a BTC que havia desenhado um box vendedor, o gráfico de Renko é um gráfico atemporal, ou seja, esses boxes aqui de 1.000 dólares podem demorar um segundo para serem desenhados ou 50 anos, basta que o preço sofra ou não variação, ou seja, uma sequência dessa de boxes compradores ou uma sequência dessa de boxes vendedores pode ser desenhada em um segundo ou em 50 anos. É um gráfico que não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, mas tão somente com a variação do preço. Então a inércia movimentacional retratada nesse tipo de gráfico é muito mais brutal. Na verdade, a BTC está sentindo o peso resistencial dessa congestão. Então a gente bateu, voltou, fez um box vendedor, agora a gente criou outro box comprador nessa madrugada de ontem para hoje. Na projeção, a nebulosidade esverdeada vai se formar a partir do próximo bloco, ou seja, deve vir uma bela sequência de boxes compradores em direção a 100 mil dólares. No gráfico diário, a gente segue estressando a aresta superior da nossa cunha triangularizada. Isso aqui é o que eu chamo de um verdadeiro silêncio que precede um grande esporro. Se o DXY der um refresco, deixa eu ver como é que está o DXY hoje. O DXY hoje está subindo mais 0,27, por isso que a BTC está um pouco empacada. Se o DXY der um refresco, a BTC explode para 100 mil dólares. O DXY desenhou mais um box comprador hoje, ou seja, ele segue ainda com uma pressão compradora. É preciso que o DXY caia para a BTC explodir em direção a 100 mil dólares. No gráfico mensal, nada mudou. A gente segue com um belíssimo... Eu estou no semanal, vou botar no mensal para vocês verem. A gente segue com um belíssimo Morobuzu no mensal, que provavelmente vai trazer os irmãozinhos e levar a BTC para 100 mil dólares. A principal característica desses corpos reais muito extensos é justamente trazerem os irmãozinhos. E na seara fática, o CEO da BlackRock, o Larry Fink, diz que mesmo que a SEC, a CVM norte-americana, considere o Ether, a ETH, o gás da rede Ethereum, como um security, ainda assim um ETF de ETH seria aprovado. Segundo ele, o Larry Fink, ao contrário da BTC, a ETH tem um criador, tem a Ethereum Foundation, que pode pagar as multas, registrar a ETH, o Ether, como um security, resolver o problema e aí sim a SEC não teria saída a não ser aprovar um ETF de ETH no mercado spot. Inclusive, isso abriria um belo precedente para as altcoins de altíssima octanagem que a SEC considera um valor mobiliário, um security, regularizar, abrir um precedente para que elas se regularizem, paguem as respectivas multas e aprovem os seus ETFs, se for o caso, né, se alguém requerer, aprovem os seus ETFs respectivos no mercado à vista. E o Sam Bankman-Fried foi condenado a 25 anos de prisão. O Sam Bankman-Fried é o infame fundador da FTX, que colapsou. E o protocolo DeFi Prisma Finance foi explorado em 10 milhões de dólares. Os analistas on-chain ainda não sabem exatamente o que aconteceu. Eles estão tentando identificar as vulnerabilidades nas piscinas de liquidez, mas até agora não se sabe como os hackers atuaram. O fato é que depois de uma auditoria foi identificado uma disparidade de cotação entre algumas piscinas, onde os hackers conseguiam drená-las. Ou seja, se a piscina efetivamente estava usando um Oracle que estava cotando, por exemplo, ETH acima do preço, o hacker poderia comprar ETH numa Curve Finance, levar para Prisma Finance e vender mais caro, se o Oracle estivesse eventualmente cotando
acima do preço. E a mesma coisa com qualquer outra piscina que tenha um Oracle comprometido. Eles ainda não confirmaram o que aconteceu. Provavelmente é um bug no Oracle. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Eu vou reportar aqui no canal. E na seara geopolítica e finanças internacionais, na capa da Bloomberg, Sam Bankman-Fried condenado a 25 anos de prisão em razão do colapso da FTX. O juiz ainda impôs uma multa de 11 bilhões de dólares para poder indenizar os lesados. O fato é que ele nitidamente se apropriou dos recursos dos usuários para promover aquela bizarrice e aquela infinidade de investimentos tresloucados que o braço de investimentos da FTX acabou promovendo. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar ainda, porque a Caroline Ellison, que fez um acordo, que era a sócia dele na FTX, fez um acordo com a promotoria e ainda há outros diretores a serem sentenciados. Vamos ver como tudo isso vai se desdobrar ainda. É hora de comprar a próxima etapa da AI, da inteligência artificial. Uma reportagem muito interessante aqui na Market Watch, principalmente para quem gosta de investir em inteligência artificial no mundo TradeFi. Por enquanto, quem surfou a mega corrida de touros da inteligência artificial no mundo TradeFi, principalmente na Nasdaq, foram os fabricantes de semicondutores, uma NVIDIA da vida, que fabrica as placas de computador que mineram a inteligência artificial. Uma grande compradora desses insumos, uma compradora recente, foi a própria OpenAI, dona do ChatGPT. A Meta, ex-Facebook, também comprou. O Google, Alphabet Google, também comprou. Enfim, até agora quem surfou essa mega corrida de touros foram os fabricantes de semicondutores. Mas agora vai entrar a segunda etapa, que são aquelas interfaces que vão explorar da melhor maneira essa nova capacidade e força computacional que está surgindo, emergente. Enfim, vamos ver. Tem uma série de ativos aqui que eles referenciam nessa reportagem que poderiam facilmente multiplicar os seus respectivos market caps. Enfim, cada um tem que fazer a própria análise. Na minha leitura, a inteligência artificial vai promover uma simbiose entre a mineração de AI, propriamente dita, a mineração de ativos criptográficos Proof of Work, o próprio metaverso, quando ele já for o mainstream em termos de relações humanas. Por enquanto, o metaverso ainda é um conceito um pouco utópico, já que essa tentativa do Meta, Facebook, de tornar um ambiente de metaverso do Facebook como um mainstream para as relações humanas claramente falhou. Na minha leitura, o metaverso é um conceito que ainda será descoberto, é uma fenomenologia que ainda vai ser estudada. O metaverso vai ser o resultado da simbiose entre AI, a tecnologia blockchain, mineração de criptoativos Proof of Work, interações Play to Earns em ambientes rodando de forma descentralizada, como, por exemplo, qualquer interface Play to Earn, como, por exemplo, um Axie Infinity ou uma nova geração do Axie Infinity, onde as pessoas podem interagir dentro de um metaverso para ganhar e auferir recursos. Enfim, o próprio GTA 6, quando for lançado, ele provavelmente deve alavancar o uso do metaverso, principalmente para as gerações que já fizeram uso desse tipo de jogo. Enfim, na minha leitura, o Vitalik Buterin recentemente deu uma palestra em Seul, na Coreia do Sul, onde ele reportou que o metaverso é um conceito que ainda está sendo construído e que a inteligência artificial é que vai exponenciar esse conceito. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E o Banco Central Europeu provavelmente
vai cortar a taxa básica de juros de forma moderada antes mesmo do verão, na primavera, segundo um membro do board do Banco Central Europeu. Gente, a BTC aqui no diário segue acumulando, desenhando a nossa onda 4. Isso aqui provavelmente vai explodir numa bela onda 5 que vai levá-la para 100 mil dólares, mas por enquanto a gente segue desenhando a nossa figura triangularizada de acumulação que em algum momento vai romper para cima. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.